E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre. Hoje a gente vai fazer mais uma leitura edificante do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Hoje estamos no capítulo 14, sessão 9, o reflexo da santidade. A expiação não te torna santo. Tu foste criado santo. Ela simplesmente traz a não santidade à santidade, ou seja, o que fizeste ao que és. Trazer a ilusão à verdade ou o ego a Deus é a única função do Espírito Santo. Não mantenhas o que fizeste longe do teu Pai, pois esconder isso tem te custado o conhecimento dele e de ti mesmo. O conhecimento é seguro, mas onde está a tua segurança à parte dele? A feitura do tempo para tomar o lugar da intemporalidade está na decisão de ser como não és. Ou seja, cada vez que a gente usa o disfarce de quem a gente não é, em vez de ser quem a gente é o momento em que o tempo se sobrepõe à nossa intemporalidade. E o texto continua. Assim, a verdade tornou-se passado e o presente foi dedicado à ilusão. E o passado também foi mudado, interposto entre o que sempre foi e o agora. O passado que lembras nunca existiu e representa apenas a negação do que sempre existiu. Trazer o ego a Deus não é senão trazer o erro à verdade, onde ele aparece corrigido, pois é o oposto do que encontra. É desfeito porque a contradição não pode mais se manter. Por quanto tempo pode a contradição se manter quando a sua natureza impossível é claramente revelada? O que desaparece na luz não é atacado. Meramente desaparece porque não é verdadeiro. Realidades diferentes não têm significado, pois a realidade tem que ser uma só. Ela não pode mudar com o tempo, o humor ou o acaso. A sua imutabilidade é o que faz com que ela seja real. Isso não pode ser desfeito. O desfazer é para a irrealidade, e isso a realidade fará para ti. Meramente por seres o que és, a verdade te libera de tudo que não és. A expiação do Sem, gente, é tão gentil que só precisa sussurrar e todo o seu poder correrá para auxiliar-te e apoiar-te. Tu não és frágil com Deus ao teu lado. Entretanto, sem Ele, não és nada. A expiação oferece Deus a ti. A dádiva que recusaste é mantida por Ele em ti. O Espírito Santo a mantém lá para ti. Deus não deixou o altar dele, embora os adoradores dele tenham colocado outros deuses sobre ele. O templo ainda é santo, pois a presença que nele habita é a santidade. No templo, a santidade aguarda em quietude o retorno daqueles que a amam. A presença tem o conhecimento de que eles vão retornar para a pureza e para a graça. A amabilidade de Deus gentilmente os fará entrar e cobrirá todo o seu sentimento de dor e perda com a garantia imortal do amor do seu Pai. Lá, o medo da morte será substituído pela alegria da vida, pois Deus é vida e eles habitam na vida. A vida é tão santa quanto a santidade pela qual foi criada. A presença da santidade vive em tudo o que vive, pois a santidade criou a vida e não deixa aquilo que criou santo como ela própria. Nesse mundo, tu podes vir a ser um espelho sem mancha, no qual a santidade do teu Criador se irradia a partir de ti, para tudo à tua volta. Podes refletir o céu aqui. No entanto, é preciso que nenhum reflexo das imagens de outros deuses turve o espelho que manteria em si o reflexo de Deus. E aqui é interessante, né? Quando ele fala de outros deuses, pode ser qualquer coisa que a gente torne mais grandioso, né? Pode ser um conflito, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma situação, um evento, qualquer coisa que a gente permita que fique no altar, né? Como estava acima no texto, como foi dito anteriormente no texto. O que a gente põe no altar? E o texto continua. A terra pode refletir o céu ou o inferno,
Deus ou o ego. Tu só tens que deixar o espelho limpo, isento de todas as imagens de escuridão que escondeste e atraíste para ele. Deus brilhará nele por si mesmo. Só o claro reflexo de Deus pode ser percebido nele. Os reflexos são vistos na luz. Na escuridão são obscuros e seu significado parece estar apenas em interpretações variáveis ao invés de em si mesmos. O reflexo de Deus não necessita da interpretação. Ele é claro. Só precisas limpar o espelho e a mensagem que se irradia daquilo que o espelho apresenta para que todos vejam, ninguém deixará de compreender. E olha, não estamos falando de espelho, hein? Essa é a mensagem que o Espírito Santo mantém no espelho que está em cada um. Cada um a reconhece, porque a necessidade que tem dela lhe foi ensinada, mas não sabe aonde olhar para achá-la. Portanto, deixe que ele a veja e a compartilhe contigo. Se pudesses reconhecer, mesmo que fosse apenas por um instante, o poder de cura que o reflexo de Deus brilhando em ti pode trazer a todo mundo, não poderias esperar para fazer com que o espelho da tua mente ficasse limpo para receber a imagem da santidade que cura o mundo. A imagem da santidade que brilha na tua mente não é obscura e não vai mudar. Seu significado para aqueles que olham para ela não é obscuro, pois todos a percebem como a mesma. Todos trazem os seus problemas diferentes para a sua luz curativa e todos os problemas lá acham apenas a cura. A resposta da santidade a qualquer tipo de erro é sempre a mesma. Não há nenhuma contradição naquilo que a santidade invoca. A sua única resposta é a cura, sem consideração do que lhe é trazido. Aqueles que aprenderam a oferecer apenas cura, devido ao reflexo da santidade neles, estão afinal prontos para o céu. Lá a santidade não é um reflexo, mas ao invés disso, a condição vigente daquilo que aqui era apenas um reflexo para eles. Deus não é uma imagem, e as criações dele, enquanto parte dele, o mantêm em si, na verdade. Elas não apenas refletem a verdade, são a verdade. Que interessante essa metáfora com o espelho e com os reflexos. Mas, sobretudo, o que diz pra gente é que reflete a verdade. Então, o que a gente está pondo no altar, né? Essa leitura me trouxe. O que a gente põe no nosso altar? Quais são os deuses que a gente colocou lá em cima sobre nós? E também, onde está a nossa verdade, que é o que a gente é? Que quando a gente se empoderar disso, o que vai ser refletido ali só pode ser nada mais do que a verdade e a cura que esse empoderamento traz. É interessante, né? Porque às vezes a gente vê as leituras do 100 e parece mesmo um curso de autoestima. E que é assim que Deus nos criou, né? A lição de hoje também traz um pouco disso, sobre o amor que nós somos, o amor com que nós somos criados. Então, o que mais é possível para nós hoje? Permitindo que a luz entre, que a verdade apareça e que a gente possa realmente se olhar como a gente verdadeiramente é. Vamos juntos? Um forte abraço, a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!